Futuro de Gonzalo Plata no Flamengo segue em aberto e o presidente BAP quebrou o silêncio aí sobre a possibilidade da saída de Gonzalo Plata e a possibilidade da oferta pelo Aldurrail ser aceita pelo Flamengo. Vou falar sobre Luiz Henrique, que quebrou o silêncio aí sobre jogar no Flamengo e ficou em cima do muro. Vou falar também sobre o jogador do Palmeiras, Joaquim Piquerez, porque a FIFA tomou uma providência aí sobre a lesão do jogador do Verdão. Vou falar também sobre melhorias no gramado do Maracanã e a logística do Flamengo para o jogo de quinta contra o Red Bull Bragantino e o jogo de estreia da próxima semana contra o Cusco no Peru. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo, mas antes de começarmos, peço para você deixar o seu like nesse vídeo, vamos bater uma meta de 25 likes, e se inscreva, acione o sininho das notificações e compartilhe com um ou dois torcedores rubro-negro. Vamos começar o vídeo já falando sobre o futuro de Gonzalo Plata. Isso porque o presidente BAP ele deu uma entrevista aí falando sobre o Gonzalo Plata e a saída do jogador iminente aí após a Copa do Mundo. O atacante equatoriano perdeu espaço significativamente aí sob o comando do técnico Leonardo Jardim, tá? E o jogador, ele que era peça fundamental com o Felipe Luiz, acaba que não é mais esse jogador peça fundamental. E sobre a saída do jogador, o presidente BAP foi direto e falou que não vai negociar o jogador agora, e sim na janela do meio de ano, quando se abre a janela europeia. O Flamengo, tanto o BAP como o presidente José Bodo, vê no Gonzalo Plata um potencial muito grande se destacando na Copa do Mundo. O potencial de venda para o futebol europeu seria algo significativo para o clube. A gente sabe aí, Gonzalo Plata vem tendo esse extracampo aí muito forte, né, com declarações, com polêmicas, deixando de seguir o clube nas redes sociais. E meio a tudo isso, o Aldurrail do Catar se aproveitou da situação e enviou uma proposta ao Flamengo pelo equatoriano, porém o Flamengo negou a possibilidade de vender o Gonzalo Plata no momento. Então o futuro de Plata segue em aberto, será decidido pós a Copa do Mundo. Agora vamos falar sobre Luiz Henrique, saindo do Plata, indo para Luiz Henrique. Segundo informações trazidas na tarde de ontem pelo Flazoeiro, né, que o Luiz Henrique, ele disse sim a um projeto de jogar no Flamengo, seu staff junto com o jogador aceitam uma possível vinda dele para o Flamengo, só que o Flamengo tem que encarar um obstáculo muito grande aí, que é convencer o Zenit a ceder o jogador aí. O valor de mercado do Luiz Henrique é 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais, e o Flamengo vai tentar aí essa investida no jogador, segundo informações trazidas aí, é que o Flamengo pretende contratar o Luiz Henrique sim. Porém, a dificuldade de convencer os russos é gigantesca, porque a gente sabe que os russos é difícil negociar com eles. Então o Flamengo vai tentar enviar uma proposta com o jogador, há informações aí que o Flamengo já vem conversando com o staff dele há muitos e muitos meses atrás, e o jogador quebrou o silêncio sobre a vinda para o Flamengo. Em uma entrevista ontem para o canal GOAT, Luiz Henrique falou a seguinte frase: não posso falar, dando risos, eu não posso falar disso agora, eu quero desempenhar o melhor no meu clube para depois decidir meu futuro com a minha família, afirmou aí o atacante de 25 anos em entrevista ao canal GOAT. Luiz Henrique, ele não descarta a possibilidade de vir para o futebol brasileiro, principalmente jogar no Flamengo. Ele não tem, como se diz aí, ele não descarta o Flamengo, né, por conta de ter jogado no Botafogo, ter jogado no Fluminense. Ele aceitaria sim jogar no Flamengo. Isso aí vai repercutir muito, né, porque o jogador já saiu do Fluminense e foi pro Betis, depois voltou pro Botafogo, saiu do Botafogo, foi pro Zenit e agora pode ter a possibilidade de voltar para o Flamengo. Isso aí, entre a torcida do Botafogo e do Fluminense, não vai pegar bem. Luiz Henrique saindo e vindo para o maior rival do Rio de Janeiro. Lembrando que o valor de mercado dele era 50 milhões de euros, porém o Zenit baixou para 40 milhões aí, jogador que será negociado na janela de transferências do meio do ano, e o Flamengo vai tentar essa possibilidade aí. Lembrando que a prioridade é um camisa 9, mas aí já existe conversas com o Luiz Henrique, que ficou em cima do muro, né, nação? E aí, depois dessa declaração do Luiz Henrique, vocês acham que ele pode pintar no Flamengo? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora, partindo para o próximo assunto, falando sobre melhorias no gramado do Maracanã, o Flamengo protocolou aí uma proposta para a
padronização dos gramados no Brasil, defendendo aí o uso da grama natural de alta qualidade ou híbrida, né, em vez de campos sintéticos, como alguém vem falando aí dos gramados sintéticos, né? E o estádio do Maracanã ele passa aí por um processo regular de viabilização, vitalização e troca parcial do gramado durante pausa de competições da data FIFA, com as ocorridas aí em março de 2026 para garantir resistência à alta carga de jogos, né? Como vocês bem sabem aí, o gramado do Maracanã exige muito de Flamengo e Fluminense. O Flamengo argumenta aí que o gramado natural de elite é essencial para o alto rendimento e a preservação da saúde dos atletas, posicionando aí o contrato se contra o fim, né, e o atraso que considera aí o seu uso de gramas sintéticas no futebol brasileiro. O Flamengo atualmente ele tem um gramado híbrido que combina grama natural com cerca de 10% de fibras sintéticas para o aumento da durabilidade aí. As melhorias visam aí refinar essa tecnologia para para suportar o intenso calendário do futebol brasileiro, tá? O Flamengo aí então fazendo essa reforma no Maracanã e aproveitando ali, né, para dar aquela cutucada na Leila Pereira. O ano passado, né, depois do processo de revitalização do gramado para 2026, logo após o Jogo das Estrelas, foi feita uma raspagem do gramado, tá? Uma limpeza que proporciona um campo renovado com maior vigor e responsivo aos tratamentos intensos para suportar essa carga de jogos altas aí no futebol brasileiro. Como eu falei para vocês sobre o BAP aproveitar para dar uma cutucada na Leila Pereira, é porque, gente, a gente sabe que toda vez que lesiona um jogador na grama natural, a Leila Pereira vai e fala: culpa um gramado sintético, culpa um gramado sintético, tá vendo? Por isso que eu defendo o gramado sintético. E com isso, essa briga nunca se encerra aí entre Leila Pereira e o presidente Ibaka. Esperamos aí que o Maracanã ele possa ocupar aí o título de um dos melhores gramados do Brasil, porque a gente hoje tem sim gramados muito bons no Brasil, gramados padrão de liga europeias. Porém, o Maracanã recebe uma carga de muitos jogos excessivos. Por isso, o Flamengo vai fazer esse tratamento aí no gramado do Maracanã. Boa iniciativa, né, nação? Deixa aí embaixo nos comentários. Partindo para o próximo assunto, vamos falar sobre Joaquim Piquerez, antes da gente fecharmos com a logística do Flamengo. Isso porque a FIFA vai pagar o salário do jogador Joaquim Piquerez do Palmeiras, né? Após a lesão sofrida no jogo entre Uruguai e Inglaterra. Isso é parte de um mecanismo de proteção para o clube, para os clubes com atletas convocados para as suas respectivas seleções. O Joaquim Piquerez sofreu uma ruptura no ligamento aí que pode o deixar de fora aí até de 4 a 6 meses de fora aí do time do Palmeiras. Então a FIFA ela fez esse mecanismo aí, né? O jogador que, cara, foi uma entrada muito feia aí do jogador Madueke, né? Do time da seleção da Inglaterra. O jogador Piquerez vai desfalcar o Palmeiras aí e vai desfalcar também a seleção do Equador, do Uruguai na Copa do Mundo. Lembrando que, como eu falo para vocês, essa data FIFA ela só atrapalha os clubes, porque o Piquerez agora vai ficar aí um montão de tempo, né, quase 4 meses aí sem jogar pelo Palmeiras, e vai ser obrigado aí o Palmeiras procurar um reserva imediato, ou até um titular mesmo, né, porque a maioria da torcida não gosta do lateral esquerdo Jefter. Então, com isso, o Arthur, né, que é o garoto ali que joga de lateral esquerdo, pode ser o titular da posição. Agora vamos falar sobre logística do Flamengo para a Libertadores, porque o Flamengo já decidiu qual será a logística para o jogo contra o Cusco no próximo dia 8, estreia aí pela Libertadores, né? O elenco viajará para Cusco na terça-feira, dia 7 de abril. A ideia é ficar o menor tempo possível na cidade, já que ela fica localizada a 3.400 mil metros de altitude. Depois do jogo contra o Cusco, na quarta-feira, o Flamengo fica no hotel até quinta-feira, quando retorna para o Rio de Janeiro. O voo no dia seguinte se deve ao horário de funcionamento do aeroporto, que fica fechado para os voos noturnos, ou seja, não temos voos
na parte da noite lá em Cusco. Então o Flamengo ficará lá no hotel e viajará na quinta-feira para o Rio de Janeiro aí, fechando esse primeiro jogo da estreia. Graças a Deus, o Flamengo aí já fecha esse primeiro jogo contra o Cusco, se Deus quiser, estreia bem aí. E o próximo jogo aí, que terá a viagem mais longa, será contra o Independente Medellín, gente. Será a viagem mais longa do Flamengo na Libertadores. Será mais de 7.000 horas de voo, 7.000 quilômetros de voo. Meus amigos, a viagem do Flamengo na Libertadores é intensa. Tem a Argentina, que é longe, La Plata. Tem Cusco, que é muito longe, porém Cusco é mais perto do que viajar daqui para Medellín, na Colômbia. Tá? Então a logística do Flamengo, por um lado, foi difícil e o grupo também não é fácil, né? Então vamos esperar aí que o Flamengo estreie muito bem, com o pé direito. E essas foram as notícias do Flamengo nessa manhã de terça-feira. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.